Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Para quem ainda não assistiu a aula minha, eu sou o professor Joel, vou ser professor da disciplina de física de vocês, tá bom? Bom, no terceiro ano, nós vamos estar estudando a partir de agora um conteúdo chamado de eletricidade e magnetismo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês visualizem, tá bom? Beleza. Beleza, deixa eu ver aqui. Isso. Todos já estão conseguindo visualizar minha tela? Isso. Então, olha, anteriormente nós estávamos fazendo uma revisãozinha de potência de base 10, que aqui na física nós chamamos de notação científica, tá bom? Então, a notação científica nada mais, nada menos é do que utilizar-se a potência de base 10 para expressar os números. Por que nós precisamos da notação científica? Na matemática mesmo, você precisa trabalhar soma, subtração, multiplicação com números que envolvem potência. E também, aqui na física, nós vamos trabalhar com números do nosso cotidiano voltados já para a eletricidade, que esses números, eles envolvem essas propriedades que precisamos de expressar o número em notação científica, tá bom? Deixa eu tirar essa. Beleza, então o que que acontece? Eu vou estar gravando a nossa aula de hoje e vou estar disponibilizando para vocês. Esse arquivo da aula de hoje eu ainda não coloquei lá no Classroom porque não está na data de disponibilizar material. Então, a partir da semana que vem, na terça-feira, já vai estar disponível para vocês esse material lá para estar estudando, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a carga elétrica. Já começar o nosso conteúdo de eletricidade em si. Deixa eu só desabilitar aqui anotações. Beleza, então o que, que acontece? A carga elétrica ela é uma propriedade que vem a ser estudada desde muito tempo atrás. Já estudava-se sobre carga elétrica. A carga elétrica não é uma propriedade moderna que até então nós estudamos, porque o conhecimento nosso ele passa por etapas. Há um pesquisador que desenvolve até determinado ponto, outros pesquisadores continuam desenvolvendo esses aspectos. Nem sempre o que ele está desenvolvendo é algo que é comprovado cientificamente, mas pode ser algo que venha a ser comprovado que não existe aquela propriedade. Uma das explicações sobre isso é quando eles tentavam explicar que as coisas moviam no nosso universo num meio chamado éter. Não é aquele éter que tem produto químico que nós utilizamos. É como que se fosse o meio ar que nós temos aqui no nosso planeta. Então, eles fizeram alguns experimentos e verificaram que não existia essa propriedade, tá bom? Mas então, deixa eu mudar aqui a tela. Bom, a eletricidade ela começou a ser estudada separadamente do magnetismo. Mas no decorrer do tempo, alguns pesquisadores, alguns cientistas verificaram que
a eletricidade gera propriedades magnéticas e o magnetismo também gera propriedade elétrica, dependendo de como você utiliza essas características. Então aqui, por exemplo, olha, eu coloquei duas figuras, uma que representa, por exemplo, um transformador que nós utilizamos e outro que representa um motor de aqueles lá de carrinho que nós brincamos, né, que tem um ímã permanente lá dentro. Não é como se fosse um motor de um liquidificador, por exemplo, ou de um ventilador, mas é um motor aquele de brinquedo, de menino, que é muito utilizado, certinho? Aquele motor lá, ele tem dentro da sua carcaça um ímã permanente. Os outros motores, eles usam ímãs induzidos por corrente elétrica. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma figura que, por exemplo, tem um lado mais e um lado menos. É como se esse monte de fio enrolado aqui, que é uma bobina, uma espira, podemos dizer assim, uma bobina, ela está acoplada por uma bateria que, passando pelo seu centro, um campo magnético, induz do outro lado um campo magnético que é acusado por um amperímetro, ou por um voltímetro, por exemplo, uma tensão aqui. O amperímetro é uma corrente elétrica. Então, aqui nós temos apenas um exemplo para ilustrar a junção da eletricidade e do magnetismo. Com propriedades elétricas, gerou propriedades magnéticas aqui nessa outra parte do circuito. E aqui do outro lado é bem algo parecido. Nós temos uma corrente elétrica que interage com um campo magnético, que gera um outro campo magnético aqui devido à corrente elétrica e que vai gerar uma força eletromotriz, que vai fazer com que esse fio aqui que está enrolado em formato vermelho aqui, ele vai girar. Né? Esse é o princípio de um motor que nós utilizamos. Basicamente, propriedades elétricas interage com propriedades magnéticas e gera a força eletromotriz do sistema e que gera um torque, por exemplo, no eixo. Então, aqui são dois exemplozinhos bem básicos de experimentos que nós utilizamos de propriedades eletromagnéticas. Sem contar, por exemplo, as ondas eletromagnéticas que nós utilizamos. A onda eletromagnética, você pega um circuito e coloca por ele carga elétrica e fica alternando entre os polos, positivo e negativo. Você vai gerar uma perturbação eletromagnética que vai se propagar no espaço, certo? Então, existem várias aplicações de vários experimentos que envolvem propriedades elétricas e propriedades magnéticas ao mesmo tempo. E também existem aquelas propriedades que são estudadas separadas, apenas propriedade elétrica e propriedade magnética. Então, até no início aqui, nós vamos estar separando essas propriedades. No início, propriedades elétricas e depois estudar propriedades magnéticas e estudar basicamente já lá no terceiro bimestre o eletromagnetismo, certinho? Então, primeiro bimestre nós vamos estudar carga elétrica em repouso, que é chamado de eletrostática. Segundo bimestre, carga elétrica em movimento, que é eletrodinâmica. E nós estudamos corrente elétrica, resistência elétrica e as outras propriedades correlacionadas, por exemplo, potência, certo? Então, tudo isso nós vamos estar estudando na parte de corrente elétrica, já voltada para a parte que nós chamamos de eletrodinâmica. E aí nós vamos estudar as interações eletromagnéticas. Bom, o eletromagnetismo, ele explica para nós, né, quando que começou a ser estudado. O eletromagnetismo começou a ser estudado com propriedades que acontecia os fenômenos na natureza. Como, por exemplo, aqui, olha, do lado direito nós temos uma descarga elétrica, certinho, que é formado aqui no raio, que tem um relâmpago e o trovão.
E aqui nós temos do lado esquerdo uma aurora boreal, certinho? Nós temos a aurora boreal, que é no hemisfério norte, e a aurora austral, que é no hemisfério sul, que ela é observada. Elas só são observadas nos polos, uma vez que quando há uma intensidade de carga elétrica que chega naquele polo, ela chega com uma certa energia. E quando ela interage com a atmosfera, produz esse efeito luminoso aqui que nós percebemos, que é da carga elétrica entrando na nossa atmosfera lá nos polos, lá que nós percebemos de acordo com a intensidade e o ângulo de incidência que é formado, certinho? Então, nesse caso, aqui nós temos as interações eletromagnéticas que acontecem e o ser humano ele começa a reproduzir essas interações, como por exemplo, o estudar dessa propriedade. Então, o que nós vamos estar observando aqui é o seguinte: na física, quando você vai estudar, existem as interações, as forças da natureza que nós estudamos, as forças de interações fracas, forças de interações fortes. E quando nós começamos a estudar essas propriedades e percebemos que uma partícula não atrai outra partícula pelo campo gravitacional dela. Por exemplo, você pega uma caneta e coloca próximo de uma caneta outra caneta. Essa caneta ela não é capaz de atrair a outra caneta porque o campo gravitacional dela é muito pequeno em relação às forças que nós exercemos sobre ela. Então, gravitacionalmente, um objeto não consegue atrair outro objeto. Agora, por exemplo, quando eu pego uma caneta e atrito ela com um objeto, pego uma outra caneta também, por exemplo, caneta aquela Bic lá que é feita de material plástico. Quando eu faço isso, esfrego, por exemplo, um pedaço de lã ou de seda nela, aproximo uma outra caneta também atritada, eu vou perceber que pode acontecer com que elas vão grudar uma na outra ou vão repelir uma com a outra. Nesse caso, não é interação gravitacional. Nós falamos que toda vez que esses objetos interagem, é porque existiu uma propriedade nela. Nós vamos falar que a propriedade que faz com que isso aconteça é a propriedade que nós chamamos de carga elétrica, tá bom? E esses objetos vão interagir, eles vão se atrair ou repelir por uma força elétrica. Então, toda vez que os objetos interagem, nós falamos que há uma manifestação da carga elétrica e que nisso vai ocorrer a atuação de forças, que vai mudar o estado de repouso ou de movimento de um objeto por acelerações, certo? Então, toda vez que há essa interação, nós falamos que é uma interação elétrica que acontece, tá bom? Beleza, então vamos agora começar a entender um pouquinho sobre a carga elétrica. Bom, esse nome carga elétrica, pessoal, ela veio em homenagem a uma palavra grega que se chama elétron, que significa o âmbar. Então, o que acontece? Essa propriedade que acontecia ali no âmbar, lá na Grécia antiga, algumas pessoas pegavam o seguinte, pegavam um pedaço de âmbar e atritava com pele de animal. Quando atritava o âmbar com pele de animal, percebia-se que esse âmbar, esfrega o âmbar na pele de animal, esse âmbar ele era capaz de atrair pequenos pedacinhos de palha. Depois, com facilidade, vocês podem fazer na casa de vocês. Por exemplo, você pega uma caneta, pequenos pedacinhos de papel, esfrega a caneta no cabelo, você vai perceber que essa caneta ela vai atrair pequenos pedacinhos de papel e vai grudar nela.
Então, esse experimento, nós fazemos um processo de eletrização por atrito. O cabelo é um material e a caneta é outro material que, quando nós esfregamos um no outro, vai acontecer que parte de elétrons sai do material, vai para o outro e fica eletrizado. Com isso, ele consegue atrair. Você também pode observar, por exemplo, pega um pedaço de polietileno, de plástico, e atrita ele com outro plástico diferente e coloca próximo também, por exemplo, pequenos pedaços de papel, que você vai perceber isso. Então, esse experimento não é um experimento assim, né, moderno, é um experimento robusto que as pessoas faziam. A partir daí, identificava-se essas características que foram estudadas posteriormente. Tá bom? Essas características estudadas posteriormente, elas dão essa qualidade dessa propriedade que nós damos o nome de elétron, que dá o nome de carga elétrica, tá bom? Então, o nome elétron significa âmbar. Então, em homenagem ao âmbar, surgiu o nome elétron, que vem carga elétrica, eletricidade. Do mesmo jeito, olha, o nome magnetismo, ele surgiu devido a uma região lá do norte da China, que é chamado de Magnésia, que lá na Magnésia tinha pedras que atraíam outras pedras ou objetos metálicos feitos de ferro, certinho? Então, nesse caso ali, percebia-se que a característica foi dada-se em homenagem ao local que nós chamamos de magnetismo. Então, alguns desses nomes dados, ou é nome em homenagem às pessoas, ou é em homenagem aos locais nos quais eles foram estudados, tá bom? Beleza, então a carga elétrica, então ela surgiu a partir dessa ideia. Nós temos que lembrar o seguinte, que a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Por que é uma propriedade da matéria? Nós sabemos que a matéria, ela tem uma estrutura. A menor parte da matéria nós chamamos de átomo, não é isso? Vocês já estudaram lá na química, principalmente do primeiro ano, que existem os átomos. Os átomos é a menor constituinte da matéria. Esses átomos podem ser combinados para formar a substância, ou nós podemos ter átomos puros do mesmo material para formar os materiais que nós utilizamos. Por exemplo, o material ferro, ele é feito do elemento químico ferro. A água, ela é feita do elemento químico hidrogênio e oxigênio. Existe a proporção correta para formar uma molécula como a da água. Nós temos H2O, que é a fórmula da molécula, porque precisa-se de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Certinho? Mas quando você vai estudar a estrutura da matéria, você vai perceber que vai existir uma parte mínima, que é o que nós chamamos de átomo, que ela é praticamente a mesma para todos os materiais. Ou seja, o que muda é apenas o tamanho daquele átomo. Aqui nós temos no átomo duas regiões. Uma região que é composta, que é chamada de núcleo, e outra região que tem em volta como se fosse em camadas, parecido com uma cebola. Quando você corta transversal uma cebola, você vai perceber que ali existe algumas camadas da cebola. O átomo é muito parecido daquele jeito lá, certinho? Então existem as camadas. Até lá na química, quando você estuda distribuição eletrônica de Linus Pauling, camada K, L, M, N, O, P, Q e assim vai sucessivamente, estuda os orbitais. Os orbitais, né, S, P, D, F, lá da química, significa que cada orbital é uma camada daquela que comporta determinadas quantidades de elétrons, tá bom? E, por exemplo, o orbital tem elétrons que giram no sentido horário e elétrons que giram no sentido anti-horário, que é o que eles chamam lá de spin eletrônico, tá bom? Mas isso não vem aqui o caso para nós. O seguinte,
nós temos que entender que o átomo ele é composto por duas regiões, o núcleo, onde o núcleo nós temos as partículas prótons e as partículas nêutrons, e na eletrosfera, que é essas camadas externas, existem os elétrons, certinho? O que muda, por exemplo, para um átomo de hidrogênio, nós temos um próton, um elétron na eletrosfera. Para um átomo de hélio, tem dois prótons e dois elétrons na eletrosfera. O número de nêutrons é o número para a estabilidade de massa do átomo, tá bom? Então, nem sempre o número de nêutrons vai ser a mesma quantidade de proporções de prótons e nêutrons, tá bom? Depois vocês podem até olhar na tabela periódica e lá olhar essa característica, certinho, com relação ao número de nêutrons. O número de nêutrons é para a estabilidade de massa atômica. Experimentos realizados verificaram que elétrons e prótons têm a propriedade que nós chamamos de carga elétrica. Então, a carga elétrica ela é uma propriedade do próton e do elétron. Os nêutrons, eles têm carga nula. Eles não têm carga elétrica, a carga dele é zero, certinho? Então, toda a carga elétrica positiva ou negativa se dá aos prótons e elétrons, tá bom? Por questões históricas, eles atribuíram que a carga elétrica do elétron vai ser negativa e do próton positiva. Daqui a pouquinho eu vou estar falando mais sobre isso para vocês. Tá bom? Então o que nós temos que entender é o seguinte, por mais que se você pega um pedaço de material, corta ele ao meio. Desliga o microfone aí, por favor, você tá atrapalhando. Depois você pega novamente um pedaço que você tinha cortado ao meio e corta ao meio novamente. Pega mais um pedacinho daquele e corta novamente. Pega um pedaço e corta novamente ao meio. Quando você faz esses cortes, você vai perceber que vai chegar na menor parte da matéria, que ali nós temos os átomos, tá bom? Beleza. Vamos aqui para o próximo slide. Bom, então com relação aos átomos, nós temos algumas propriedades relacionadas. Por exemplo, as partículas que possuem carga elétrica, existe a carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Atribui-se ao próton uma carga positiva e ao elétron uma carga negativa. Deixa eu mudar aqui de tela. Aqui. É o seguinte, pessoal. Quando como faz para colocar mudo, hein? É o da Raquel que tá aberto, olha. Véi, é um porco isso aí, é? Pois é.
que tira isso aqui agora, hein? Eu coloquei isso aqui agora, eu não dou conta de tirar, pessoal. Professor, você Oi? tá falando alguma coisa? Não, eu tô tentando tirar essa tela que eu coloquei aqui, que eu tentei mudar o nome Bom, aqui. eu não tô escutando, achei que tava com problema. Não, eu tô tentando tirar essa tela aqui que eu havia colocado, olha. Raquel, desliga seu microfone, mulher. Como que eu faço pra tirar isso aqui, hein? Eu coloquei essa tela agora, eu não dou conta de tirar ela. Alguém sabe me dizer como que eu tiro essa tela aqui? Eu mudo tudo e ela continua. Aqui, pronto. Dei conta. Vamos voltar então. Pessoal, evitem ficar com esse microfone aí aberto, porque ele atrapalha bastante a nossa aula, tá bom? Bom, vamos voltar aqui o que eu estava falando para vocês anteriormente, tá bom? A diferença que nós temos mais ou menos dos prótons e dos elétrons é o seguinte. Eu tenho um elétron e um próton. Ele é muito maior que o elétron. Se eu colocar em uma balança, aquela balança lá da justiça para pesar os dois e ter a mesma massa, equivalência, eu preciso aqui de um próton. Aqui eu vou precisar de mais ou menos 1840 elétrons. Certinho? Então, olha, eu vou precisar de um próton e de 1840 elétrons para ter equivalência. Isso é questão de massa. E a massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron. Em massa, eles são mais ou menos parecidos. Agora, com relação à carga elétrica, a carga elétrica do próton ela é igual à carga elétrica do elétron. Né? Então, uma das curiosidades que nós já começamos é como que um objeto que é da ordem de 2000 vezes quase menor
em tamanho de massa, ele é capaz de ter a mesma equivalente de carga elétrica. É a mesma coisa que se você pegasse, por exemplo, uma laranja e uma semente de uma laranja. A laranja, ela é muitas vezes maior do que a semente da laranja. Mas em equivalência de carga elétrica, que é essa outra propriedade, elas têm a mesma equivalência de carga elétrica. Então, quando nós olhamos a carga elétrica do próton, ela é igual à carga elétrica do elétron. E alguns experimentos feitos por alguns pesquisadores, dentre eles o Coulomb, que até usa a unidade de medida de carga elétrica em homenagem a ele, ele conseguiu fazer um experimento que media a carga elétrica das partículas elementares, tanto para o próton e para o elétron. E descobriu que matematicamente elas valem isso aqui, olha, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, tanto um próton como um elétron tem essa carga elétrica. 1,6 vezes 10 a menos 19, certinho? Então, uma das curiosidades é o seguinte, como que elas têm massa diferente e mesma carga elétrica. Então, lembrando, olha, por que nós usamos notação científica? Por quê? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga elétrica tanto para o elétron e tanto para o próton. A diferença é que um é positiva e a outra é negativa. Mas esse número aqui, se não tivesse em potência de base 10, ele seria o 1,6. Aí anda as casas, ó. Andou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí você coloca a vírgula e o outro zero. Então eu dou 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Isso aqui medido em Coulomb. Tá vendo? Olha, a carga elétrica de uma partícula só é muito pequena. Olha o tamanhozinho que ela é. Mas lembrando, pessoal, que quando nós temos os materiais têm vários átomos, um encostado no outro. Por exemplo, o tamanho de um átomo, ele é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Vou colocar um tiozinho aqui que significa da ordem, tá bom? Então ele vai de 1 até expondo 9,9 aqui o tamanho. Vai de 1 até 9 o tamanho dele. Então, quando você pega esse tamanho aqui, por exemplo, e divide pela distância, você pega 1 milímetro desse material, você tem 1 vezes 10 a menos 3 metros. E divide pelo tamanho de cada um, você vai ter da ordem, ó, aí você pega a primeira potência e multiplica pela segunda com o expoente trocado. 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 10. Mesma base, conserva a base, subtrai outro expoente, vai ficar 10 elevado a 7. Então, olha, em 1 milímetro de um material que você tem no mínimo 10 elevado a 7 átomos. Se cada átomo tenha pelo menos um elétron, você tem 10 elevado a 7 elétrons disponíveis no material. Certinho? Então, 10 elevado a 7, olha, 4, 5, 6, 7. Então, você tem da ordem de 10 milhões de elétrons. Se cada material fornecer um elétron, ele pode ter 10 elevado a 7, ou seja, 10 milhões de elétrons disponíveis. Então, quando você pega esse número aqui e já multiplica por em 1 milímetro, você já multiplica por 10 elevado a 7, você corta 7 zeros aqui, ó. Em 2 milímetros, corta mais 7 zeros. Então, olha, você vai percebendo que a carga elétrica do material em si, ela é alta devido à quantidade de elétrons disponíveis que você tem no material. Certinho? Então, isso seria a carga de um próton, de um elétron, a carga elementar. Agora, como essa carga elétrica, vocês viram que 10 elevado a menos 19 é muito pequena,
nós usamos as potências do sistema internacional para ajudar a compactar os números. Então, toda vez que você tem um número lá e ele está representado com a letra M na frente, ele significa mili. 10 a menos 3, que vale esse M na matemática, vale a potência de 10 elevado a menos 3. Toda vez que você tem esse símbolo, parece um Uzinho, parece um M aqui com a perninha puxada, um U com a perna mais puxada, esse símbolo chama de micro. A unidade de medida é coulomb. Então ele representa 10 a menos 6. Se é nano com a letra N, 10 a menos 9. Certinho? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui uma carga elétrica, ela está falando para mim, um objeto tem carga elétrica de 3 milicoulomb. Então, esse milha aqui, ó, representa para nós quanto? 10 a menos 3. Então, na verdade, essa carga elétrica aqui representada ficaria 3 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Tá. O exercício fala, um objeto carregado eletricamente com carga de, vamos lá, 12 nanocoulomb. Esse N aqui vem aqui, ó, do N. Nano representa potência 10 a menos 9. Então, na hora de resolver o exercício, você tem que colocar que é 12 vezes 10 elevado a menos 9 e a unidade de medida é coulomb, certinho? Esses prefixos aqui, pessoal, faz parte lá do sistema internacional que eu havia até colocado para vocês na tabelinha da nossa primeira aula, os prefixos que nós usamos no sistema internacional. A unidade de medida é coulomb de carga elétrica. Então, o que muda aqui é mili, tipo, se fosse metros, seria milímetros, micrômetros, nanômetros, picômetros. Aí nós temos lá os quilômetros, hectômetros, os decímetros. Então, isso aqui, pessoal, são prefixos do sistema internacional que tem uma tabelinha que nós representamos cada unidade aqui num prefixo que fica mais fácil para nós representarmos utilizando-se a potência de base 10 em um número, tá bom? Então, só para ficar claro, por que nós utilizamos os submúltiplos? Porque a carga elementar, E, representado pela letra E, é 1,6 vezes 10 a menos 19, ou seja, é um valor muito pequeno, olha. Menos 19 é um valor pequenininho aqui. Então, por isso que nós utilizamos esses submúltiplos para ficar mais próximo das cargas que nós usamos na natureza do nosso cotidiano, tá bom? É mais comum nós utilizarmos aqui esses 3 primeiros, né, basicamente esses 2 outros aqui, que são os mais comuns de utilizar-se em exercícios, tá bom? Beleza, então continuando, pessoal. Bom, uma coisa que nós temos que saber, que as cargas elétricas, elas são dos prótons e dos elétrons. Se eu tenho um elétron, eu tenho a carga dele negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tenho 2 elétrons, eu tenho que pegar esse número aqui e multiplicar por 2. 1,6 vezes 2 dá 3,2. A carga elétrica mínima é esse número. Então, toda vez que eu tenho mais partículas, eu não tenho um elétron e meio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, nenhum elétron. Então, a quantidade de elétrons que nós temos, ela usa-se os números naturais positivos, certinho? Então, olha, na verdade, podemos falar dos números inteiros positivos, certinho? Então, nós temos 1, 2 e assim sucessivamente até infinitos. Nesse caso, elas representam ser um múltiplo de um número que é a carga elementar.
Então, por isso que é muito comum falar que a carga elétrica ela é quantizada. Ela tem quantidades específicas. Então, se eu tenho 100 elétrons, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por 100. 1,6 vezes 100 dá 160. Então, eu tenho 160 vezes 10 a menos 19 coulomb. É a carga do elétron. Certinho? É a carga daquela quantidade de elétrons que eu tenho no material. Então, quando eu quero descobrir a carga elétrica total de um corpo eletrizado, o que eu vou fazer? Eu preciso saber a quantidade de elétrons que está passando ou faltando no material. Quando eu retiro ou coloco elétrons no material, nós estamos fazendo um processo chamado de eletrização, que é o que eu vou falar para vocês depois, posteriormente. Tá bom? No nosso próximo material, eu vou estar falando para vocês sobre a eletrização. Agora é o seguinte. Professor, Oi. só um minuto aí, rapidão. É a Dilma. Dilma, você tá aí? É porque um aluno saiu da aula e ele não tá conseguindo entrar. Dilma? Ele já não tá aí, não. Sim. Dilma, é o aluno Vitor. Já adicionei ele aqui. Ah, tá. Obrigada. Valeu. Só isso, professor. Obrigada. Hein? Valeu. Pode. Então deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês aqui uma coisinha. Na natureza, nós encontramos os materiais com a carga elétrica nula. Ou nós falamos que o material ele é neutro. Quando nós temos um material neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, representando aqui simbolicamente um material, por exemplo, eu tenho um objeto. Se esse material é neutro, para cada próton, eu tenho um elétron. Quando eu somo mais 4 menos 4, é igual a zero. Então, a carga nula é isso. Agora, quando eu quero que esse material apresente-se propriedades de atração ou repulsão, ou eu vou retirar elétrons, vou pegar elétrons dele e vou retirar, ou nós vamos colocar elétrons. Ou nós retiramos, a setinha aqui falando que retira elétrons. Quando eu começo a retirar menos, simbolicamente aqui representando a carga negativa, esse objeto vai apresentar mais partículas com o sinal mais. Ou seja, vai ter mais prótons nele. Então, quando eu retiro elétrons, ele vai ficar com carga positiva. Porque eu vou e somo 4. Supondo que eu tirei um elétron, ficou mais 4 menos 3 que sobrou. Ficou igual a mais 1. Então, esse material ficou com carga positiva de mais 1. Quando eu coloco elétrons, supondo eu coloquei aqui mais 2 elétrons nele, eu tenho mais 4 menos 6. Mais 4 menos 6 deu quanto? Menos 2. Então, ele ficou com carga negativa. Na próxima aula eu vou estar falando mais sobre isso nos processos de eletrização, certinho? Mas só para você entender quem que fica com carga positiva e quem fica com carga negativa. Então, quando eu retiro elétrons, ficou positivo. Quando eu coloco elétrons, ficou negativo. Lembrando, pessoal, que nós estamos trabalhando aqui com elétrons. Por quê? Se nós voltarmos lá, os prótons, eles ficam no núcleo atômico. E em volta ficam os elétrons girando. A cada camada tem uma quantidade de elétrons que pode ficar de acordo lá com a distribuição eletrônica. Não são muitos átomos não são muitos elétrons que eu posso colocar ou eu posso tirar de cada átomo.
Isso vai completar aquela regra chamada do octeto, que completa as camadas lá de valência, certo? E as camadas S, P, D, F lá, elas vão ter a quantidade de elétrons que eu posso colocar ou eu posso tirar. Lá na química existe uma tabela de eletronegatividade que você sabe quem é positivo e quem é negativo de acordo com que você retira ou coloca elétrons. Por exemplo, olha, nós temos o sal de cozinha, que é o NaCl. Quando você quebra a molécula, o Na fica positivo e o Cl fica negativo. E o átomo de cloro fica negativo é porque ele ganhou um elétron que foi retirado do sódio, tá bom? Então o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, quando você faz a dissociação iônica aqui, você quebra, um fica positivo e o outro fica negativo. Certo? Então as moléculas elas acontecem isso, aí você sabe quem é o que fica mais com carga positiva e quem fica mais com carga negativa. Lembrando, pessoal, que tem a regra do octeto que preenche as camadas lá. De acordo com isso, você vai saber quem que vai ganhar mais e quem vai ganhar menos, tá bom? O que nós temos que lembrar é o seguinte, que quem se movimentam são os elétrons. Os elétrons que eu posso colocar ou posso tirar. Então, olha, carga negativa, referente à quantidade de elétrons que estão sobrando, que estão em excesso. A carga positiva são dos elétrons que estão faltando, beleza? Então, olha, quando você retira elétrons, o número de prótons é maior, a carga é positiva. Quando você coloca elétrons, o número de elétrons é maior, você ficou com carga negativa, beleza? Então, olha, quando nós fazemos esse processo de colocar e tirar elétron, vai acontecer o processo de eletrização do material como um todo. Quando isso acontece, vai existir as interações entre os objetos que são eletrizados. E em experimentos identificou-se o seguinte: quando eu tenho objetos eletrizados e eletrizo eles com a mesma carga e coloco próximo um do outro, eles vão afastar um objeto do outro em relação à força. Essa setinha aqui, olha, que está para fora, significa que o objeto, quando colocar próximo um do outro, eles vão se afastar. Quando eu coloco dois objetos carregados com cargas, uma positiva e a outra negativa, elas vão se atrair. Tanto faz o positivo primeiro ou o negativo primeiro e depois o positivo. Sempre quando as cargas são contrárias acontece a atração e cargas iguais, tanto negativa como negativa, ou positiva como positiva, vai acontecer a repulsão. Onde que você percebe isso? Por exemplo, o que você acontece com o ímã? não, com o ímã é muito parecido também, tá bom? Só que lá com o ímã vai existir a força magnética, aqui é força elétrica. Aqui nós temos a carga elétrica que gera o campo elétrico. A diferença básica aqui do ímã com a eletricidade é porque na eletricidade nós temos objetos que são eletrizados com carga positiva e negativa. Lá no ímã nós não separamos o lado positivo e o lado negativo, porque lá nós chamamos até de polo, polo norte e polo sul. Mas as propriedades são muito parecidas. É porque um ímã, se você for olhar a estrutura molecular dele, quando você vai quebrando ele em pedacinhos, você vai chegar num pequeno pedacinho que não é o átomo, mas é uma molécula. É uma molécula de óxido de ferro, Fe3O4. Ela tem 3 átomos de ferro e 4 átomos de oxigênio ligados. Então, com essa ligação entre elas, vai surgir o que nós chamamos de dipolo magnético. Vai formar o polo magnético do lado norte e o lado sul do ímã. Aqui na carga elétrica, o que vai diferenciar muito disso, que nós temos objetos com carga positiva e objetos com carga negativa. Mas quando você faz o mapeamento do campo elétrico e do campo magnético, o desenho é muito parecido, tá bom? É muito parecido os desenhos. Até então que as propriedades elas são muito parecidas. Pode falar. A oscilação de um também gera outro. A oscilação do campo elétrico gera o campo magnético. Isso. A bobina e a oscilação do campo
isso também acontece, que é o que nós falamos lá no início da aula, que gera o eletromagnetismo. Uma carga elétrica igual está aqui desenhada por si só em repouso, não tem campo magnético. Agora, quando você pega essa carga elétrica e coloca ela para mover, aí vai surgir ao redor dela um campo magnético. É isso que é o interessante. Uma carga elétrica, quando você pega, por exemplo, uma bolinha ali de papel alumínio e eletriza ela e deixa ela quietinha, só tem campo elétrico próximo dela. Agora, quando você pega essa bolinha eletrizada e arrasta ela, você vai surgir ao redor dela um campo magnético oscilante. Basicamente acontece isso. Do mesmo jeito, quando você tem um campo magnético ali em repouso, não acontece nada. Agora, quando você pega um campo magnético e coloca próximo de um fio metálico condutor, ele vai acontecer que vai surgir a corrente elétrica também. O que nós temos que entender é o seguinte, que essas interações das cargas elétricas, elas acontecem o seguinte, quando as cargas são de sinais opostos, elas se atraem. De sinais iguais se repelem. Eu até coloquei um resumozinho aqui, olha. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Não tem aquele ditado lá? É tipo, as cargas quando são opostas, elas se atraem para ficarem neutras? A tendência seria isso, para tentar neutralizar o outro. Se esses materiais conseguissem conduzir a carga elétrica de um para o outro, a tendência era um tentar aniquilar a carga do outro. Eles se atraem para tentar aniquilar a carga. Se ele não conseguir aniquilar a carga, o que vai acontecer é o seguinte, que a carga elétrica que sobra, ela vai redistribuir igual para os dois. Isso vai ser na próxima aula que eu vou estar falando para vocês sobre eletrização. E aí quando você encosta, passa um pouquinho, depois os dois vai e afasta automaticamente. Porque eles vão ter a carga de mesmo sinal. Aí quando eles têm carga de mesmo sinal, tanto positivo ou negativo, eles se repelem. É isso que acontece. Ó, pessoal, não vai dar tempo de eu resolver exercícios com vocês, mas se na próxima semana não tivermos aula, eu vou gravar um vídeo mostrando a resolução dos exemplos para vocês, tá bom? Então, olha, eu teria aqui 2 exemplos para resolver, a nossa aula está acabando. E aí tem essa lista de exercício, olha, que contém 5 questões, tá bom? Essa lista de questões aqui é para vocês estudarem para aprendizado, tá bom? Não é uma atividade avaliativa. Eu até deixei as respostas aqui para vocês conferirem, tá bom? Então, para vocês entenderem como que é feito os exercícios, utiliza-se notação científica, potência de base 10, tá bom? Utiliza-se os prefixos do Sistema Internacional. Então, são questões que vocês poderiam, por exemplo, encontrar numa prova de vestibular, numa prova ADA que vocês iriam estar resolvendo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. A nossa aula já está no fim, 11 horas. Tá bom? E aí depois, então, nós vamos voltar para fazer os exercícios.